Bom, semana passada foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. É uma questão que está sendo reivindicada e nestes tempos, e preocupado com esse assunto, procurei entrar em contato com alguém que tivesse experiência e pudesse dar uma palestra para a gente relacionada sobre esse assunto. É aqui que teve a indicação desta doutora, pesquisadora, por diferentes caminhos, que convergeram ao nome da doutora Luisa Diele Viegas. Ela é ecóloga, doutora em Ecologia e Evolução, que atualmente está fazendo pós-doutorado na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Curiosamente, nestes dias, revisando algumas palestras, eu descobri que era a mesma palestrante que tinha falado para os seminários da UFBA sobre ecologia térmica na herpetofauna no ano passado, em uma palestra que organizou o programa de ecologia e evolução da UFBA. Desta vez a gente chama ela desde a Bahia, pois além desses interesses nos trabalhos sobre biodiversidade e o impacto do homem na biodiversidade e o enfoque nas mudanças climáticas na herpetofauna, também faz pesquisa em vieses tanto implícitos quanto explícitos dentro da academia, considerando as questões de gênero, raça, etnia, classe social, sexualidade, de pessoas com deficiência e as suas inserções, né, na academia, na ciência. A partir de todas essas atividades, teve inserção como liderança climática, fundou o projeto de divulgação científica Minha Amiga Cientista, é uma das fundadoras do Fórum de Clima de Salvador, da Rede Kawah Hasé de Mulheres na Ciência e da Rede de Mulheres na Zoologia, que eu recomendo visitar no Instagram, além de integrar a Organização de Mulheres na Ciência na Unesco, a Rede Covida e Ciência, Informação e Sociedade, e no projeto de divulgação científica de ciência brasileira e de qualidade. Eu, para os alunos do mestrado, encaminhei também um par de artigos da doutora Luisa, para ter noção de que a gente estava na presença de alguém que realmente sabia do que está falando, tá? Me mandou um título que eu realmente fiquei muito curioso, porque eu sou bastante restrito na área das ciências sociais, digamos, que tem o título é Desafio Interseccionais e Perspectivas para o Futuro das Mulheres na Ciência. Eu fiquei muito curioso porque eu sou demasiado zoólogo, e eu queria muito agradecer a disponibilidade da Luisa para trazer este assunto que é pertinente, especialmente em uma turma de ingressantes na área de zoologia, onde são maioritariamente mulheres. Então, Luisa, muito obrigado, seja bem-vinda e é todo seu o espaço. Ô, Martim, muito obrigada pelo convite, por essa apresentação. Fiquei até sem graça aqui. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês.
para poder falar um pouquinho sobre essa temática. Como o Martim falou, né, minha linha de pesquisa original é voltada para avaliar o impacto das ações do homem na biodiversidade, então com enfoque em mudanças climáticas e lagartos e serpentes, principalmente. Mas já ampliei o grupo de pesquisa também, hoje trabalho com o herpeto como um todo e, além disso, né, eu venho desenvolvendo esse tipo de pesquisa voltada para entender um pouquinho esses vieses que a gente sofre dentro da academia, né? Como é que isso funciona. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje. Parte dessa pesquisa desenvolvida junto à Rede Cunha Axé de Mulheres na Ciência, que está aqui no cantinho, o link. Eu vou falar da rede também, porque não dá para a gente falar sobre essas questões sem falar nas nossas redes de apoio. Então, a Rede Cunha Axé, eu vou apresentar um pouquinho dela para vocês. E a Rede de Mulheres na Zoologia, que foi recém-fundada também, que eu também faço parte, né, da fundação dessa rede. E também vou falar um pouquinho sobre o porquê, né, e como que surgiu essa outra rede de mulheres. Tá? Então, para começar, eu acho que vocês estão vendo meus slides, né, bem. Para começar, é importante a gente entender qual é o padrão, né, em relação à questão das mulheres na ciência ao redor do mundo. Então, basicamente, o que a gente tem é essa desigualdade que vocês estão vendo aí, né? Basicamente, a gente tem, na América do Sul, a gente tem só 44% de mulheres cientistas, considerando todos os pesquisadores. É um percentual relativamente alto em comparação com outros lugares, né? Com exceção da Europa, que está quase no meio a meio. A gente consegue ver que existe um viés, existe uma diferença bem grande, né, entre a quantidade de mulheres e a quantidade de homens fazendo ciência ao redor do mundo. Então, eu destaco aqui principalmente essa região aqui, né, da Ásia, onde vocês conseguem ver aí 19% apenas de mulheres fazendo ciência. Nessa outra região aqui, no leste da Ásia, você também consegue ver um número baixo, né, de 23%. A gente tem 30% na África subsaariana. Então, vocês conseguem ver ali, né, essa diferença bem grande no percentual de homens e mulheres. Isso também se reflete, né, no percentual de mulheres publicando, né? Então, vocês estão vendo aqui nesse mapa de cima a autoria de mulheres e homens. Então, vocês conseguem ver, quando a gente tem um país mais puxado para o branco, a gente tem uma igualdade nas mulheres que publicam artigos científicos. Quando a gente tem um país mais puxado para o azul, a gente tem a ausência de mulheres na autoria desses artigos. E quando a gente vai mais puxado para o vermelho, a gente tem a ausência de homens, a gente tem um alto número de mulheres na autoria de artigos. Então, vocês conseguem ver que são poucos os países que têm esse puxado para o vermelho, para o laranja, né? Destaque aqui para o Turcomenistão, mas esse destaque vale ressaltar que existem apenas 52 artigos, né, com o gênero assinalado, com a identificação do gênero pelo nome, né, o que já é uma forma de identificar extremamente problemática. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas considerando o sistema binário de identificação de nomes, né, no Turcomenistão só foram identificados 52 artigos, e nesses 52, de fato, a maioria era com mulheres na autoria. Outros destaques, né? A gente tem a Macedônia, o Sri Lanka, a Ucrânia, a Bósnia. Então, alguns países onde as mulheres dominam a pesquisa científica, né? O resultado dos artigos científicos. Porém, como vocês podem ver, o mapa está praticamente todo azul, né? Então, a gente tem, de fato,
muito mais homens publicando, né, e tendo esse reconhecimento enquanto cientistas. Nesse outro gráfico aqui, a gente também consegue ver essa diferença, né, num gráfico de barras, para facilitar um pouquinho. Então, a gente vê como a gente tem muito mais autores homens publicando em artigos com um autor só. A gente tem muito mais autores, a gente tem mais autores também homens para artigos que têm colaborações nacionais e também aqueles que têm colaborações internacionais. E esse mapa aqui, esse gráfico aqui, ele está indicando as citações dos artigos. Então, basicamente, a gente consegue ver que os homens são mais citados. É isso que acontece, né? Resumindo esse gráfico aqui de barras, a gente vê que artigos liderados por homens são mais citados que artigos liderados por mulheres. Outra coisa que é importante ressaltar é a composição dos corpos editoriais. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a área de biodiversidade, de conservação da biodiversidade, a gente vê que existem muito mais homens nesses corpos editoriais do que mulheres. Então, nesse artigo aqui recém-publicado também, foi visto que em 31 revistas de conservação da biodiversidade, a maioria delas tem mais homens do que mulheres nos seus corpos editoriais. Eu destaco aqui a Conservation Biology, que é a única que tem um meio a meio aí, né? Tem 50-50, né, de proporção de gênero. Mas todas as demais que estão aqui nesse gráficozinho, vocês conseguem ver que tem mais homens do que mulheres, tá? Essa proporção, ela também é bem relevante considerando os diferentes continentes. Então, a gente tem, em todos os continentes, a gente tem muito mais homens do que mulheres, né, nesses corpos editoriais. E a gente consegue ver isso também, de modo geral, né, numa média geral, a gente tem 71,3% de homens compondo os corpos editoriais. Eu mencionei a questão dos artigos, da questão das citações dos artigos, que os homens são mais citados do que as mulheres, e a gente também tem um outro desvio, que é, basicamente, as mulheres têm mais dificuldade em passar pela peer review, pela revisão por pares, do que os homens. O que isso significa? Que artigos, né, cujas mulheres são as líderes, são as primeiras ou as últimas autoras também, né, que caracteriza ali a posição de orientação no artigo, de supervisão, de mentoria, né? É uma posição mais sênior, normalmente. Quando a mulher está na primeira ou na última posição do artigo, esses artigos têm pontuação menor do que quando tem um homem em alguma dessas posições. Essa pontuação é na hora da revisão, né? Muitas revistas têm um rankingzinho que os revisores têm que indicar qual é a relevância daquele estudo, ou quão bem escrito está o estudo, tem um ranking. E isso aqui é sobre esse ranking, sobre como que esses artigos são avaliados, né? Quando a gente tem uma revisão por pares, onde o nome dos autores está disponível para o revisor que vai ler o artigo. Então, a gente tem mais os artigos nos corpos editoriais, antes de serem encaminhados para revisão. Os artigos liderados por mulheres, eles acabam sendo mais rejeitados de primeira, sem ir para a revisão, né, que é isso que está mostrando aqui. E a gente tem a mesma coisa acontecendo quando tem essas revisões, né, com a pontuação menor quando são mulheres liderando. Então, basicamente, o que acontece é um feedback, né, que a gente chama, que basicamente é uma retroalimentação onde os homens acabam citando, reconhecendo, estabelecendo mais colaborações e orientando melhor outros homens, né? Então, a gente tem esse ciclo. Enquanto a gente tem muitos homens fazendo ciência, a gente tem esses mesmos homens buscando colaborações com outros homens, esses mesmos homens citando e reconhecendo como parceiros acadêmicos outros homens, e tem essa retroalimentação positiva. Enquanto isso, as mulheres vão ficando
deixadas de lado, né? Vão sendo deixadas de lado, vão tendo menos colaborações, menos oportunidades de colaborações, menos oportunidades de mentoria, e assim elas acabam recebendo essas revisões mais negativas, né, no decorrer da publicação, né, do processo de publicação, e acabam publicando menos também por conta desse processo. Isso que acontece não necessariamente é algo pensado, de caso pensado. Não, vi que era mulher, eu vou rejeitar. Eu vi que era mulher, eu não vou fazer uma colaboração. Não é isso. O que acontece é que essa é uma cultura, né? Quando a gente para pensar, a gente olha para as nossas colaborações. Agora, fazendo um exercício, quantas são as pessoas, para quem está aqui, que já trabalhou no TCC, já trabalhou no laboratório, quantas são as pessoas que têm uma orientadora mulher? Quantas professoras mulheres a gente já teve ao longo da nossa formação? Quantas colaborações com mulheres a gente faz? Isso tudo acontece meio que no feeling, meio que vai acontecendo, porque simplesmente a gente está fazendo essa retroalimentação, né? Onde os homens acabam se sobressaindo e acabam ficando ali numa panelinha, né? Como eu falei, não necessariamente uma panelinha pensada, né? Uma panelinha proposital, mas ela acontece, tá? A gente chama essa coisa de efeito Matilda, onde a mulher vai sendo deixada de lado ali e os homens vão, né, se reconhecendo, se apoiando e estando ali sempre, né, em contato uns com os outros, e as mulheres vão sendo deixadas de lado. E aí a gente teve uma pandemia, né? Estamos numa pandemia, estamos no pior momento da pandemia, diga-se de passagem, um momento que nunca foi bom, né? Desde o início, todo dia é o pior momento da pandemia, por conta de problemas adversos, que não vou entrar nesse mérito aqui, senão a gente vai falar o tempo inteiro mal do governo. Então, é esse o propósito dessa fala. Então, a gente teve uma pandemia, a gente está numa pandemia, e isso impacta diretamente, né, como todos nós sabemos, a nossa vida enquanto acadêmicos, enquanto cientistas, enquanto pós-graduandos, enquanto alunos, enquanto professores. E nesse estudo, né, liderado pela rede da Parenting Science, elas viram que, basicamente, as mulheres são as mais prejudicadas com a pandemia, né? Com o trabalho em home office, com essa coisa da gente precisar ficar dentro de casa e trabalhar de casa e fazer tudo dentro de casa. E o que acontece? Quando a gente fala só... Eu estou até agora falando só mulher-homem, né? Uma coisa bem binária. Mas a gente sabe que vai além disso. Não é só a questão, né, do gênero masculino e feminino que impacta a nossa vida, que impacta essa pressão que a gente sente e que impacta o nosso desempenho na academia. Então, nesse estudo especificamente, o pessoal da Parenting Science viu que, para além da questão mulher-homem, tem outros fatores aí influenciando também. No caso aqui, eles viram que mulheres com filhos acabam sendo as mais prejudicadas e mulheres com filhos que são negras acabam sendo ainda mais prejudicadas. Isso está alinhado com a nossa sociedade, com como a nossa sociedade funciona, com como a gente tem esse racismo estrutural, como a gente tem esse machismo estrutural. Então, isso aqui é um reflexo da nossa sociedade, onde a mulher ela é vista como a dona de casa, a mulher que cuida do filho, o homem ele é o provedor e a mulher tem esse papel de cuidado, né? E o papel da maternidade compulsória, daquela coisa que a mulher tem que fazer isso, o trabalho de casa é da mulher, o trabalho reprodutivo é da mulher, e, né, o trabalho doméstico é da mulher, e o homem tem o papel de provedor. Isso é uma coisa cultural da nossa sociedade, que a gente está mudando aos poucos, mas isso ainda está refletido nos nossos costumes e, consequentemente, vai estar refletido também na academia. Então, agora que estamos todo mundo em casa, as mulheres estão tendo uma jornada tripla, né? Que é a jornada de trabalho acadêmico, a jornada de trabalho reprodutivo, a jornada de trabalho doméstico. Né? O trabalho reprodutivo aqui que eu estou falando é essa coisa do cuidado, né, dos filhos e tudo mais.
Então, a mulher que fica sobrecarregada com essas três coisas que ela precisa fazer, porque a sociedade impõe que a mulher que faça isso. Claro que a gente tem muitos homens que dividem as tarefas de casa, né, como deve ser, porque a tarefa não é da mulher, é a casa dos dois, então os dois têm que fazer, mas a gente sabe que culturalmente acaba que as mulheres se sentem mais sobrecarregadas, acabam fazendo mais do que os homens, e de modo geral, e isso faz com que elas também tenham sejam mais afetadas agora na pandemia e, consequentemente, não consigam trabalhar tão bem, né, estando em casa, né, 100% do tempo. Então, isso foi refletido nesse trabalho, né, e aí, a gente, sabendo disso, a gente começa a pensar como que funciona esse sistema. Eu já falei aqui, né, que a gente tem uma estrutura social que faz com que as mulheres sejam responsáveis por toda essa questão da casa. A gente tem uma estrutura acadêmica que faz com que haja essa retroalimentação positiva entre os homens, então homem ajudando o homem, citando o homem, colaborando com homens. E aí a gente ainda tem, mesmo tendo esse conhecimento, mesmo sabendo como que as coisas funcionam, a gente acaba tendo se batendo, né, com esse tipo de artigo científico que eu estou mostrando para vocês agora. Esse artigo ele foi publicado em novembro de 2020, tá? Na revista Nature Communications, que é uma revista, uma das revistas do grupo Nature, então tem uma ampla visibilidade, né, por ser desse grupo, que é extremamente reconhecido, um dos maiores grupos de revistas científicas do mundo. E nesse artigo, basicamente, os autores encontraram com os seus resultados o óbvio, né? Tem mais homens publicando e tem mais homens como últimos autores, como mentores dos trabalhos. Só que isso é óbvio, a gente sabe disso. A gente sabe que os homens acabam publicando mais, a gente sabe que os homens acabam publicando com outros homens muito mais do que com as mulheres. E o problema é o porquê disso acontecer. E o que esses autores concluíram com esse resultado, que era óbvio, que a gente já sabe que acontece por conta de todas essas coisas que eu estou falando, foi que seria melhor para as mulheres que elas fossem orientadas por homens. Ou seja, eles pegaram uma coisa que todo mundo sabe, que existe o viés de gênero, que existe esse viés na publicação, que existe essa diferença, né, na produtividade acadêmica quantitativa, que é o número de artigos, né? E pegaram isso para justificar que seria melhor para as mulheres, então, colaborar com homens, porque os homens são produtivos e as mulheres mentoras não seriam capazes de fazer com que as mulheres mentoradas, né, as alunas de graduação, de mestrado, doutorado e afins, pudessem publicar também. Então, esse foi um estudo extremamente problemático, porque eles simplesmente ignoraram tudo que a gente já sabe, social e cultural, né, do social e do cultural, e concluíram que para as mulheres é melhor ser orientada por homens. E isso traz uma série de consequências quando a gente tem um artigo numa revista desse porte falando que é melhor para uma mulher ser orientada por homem. Por quê? Porque a mentoria vai além do número de artigos publicados, né? A mentoria, ela é não só essa questão da gente publicar a nossa pesquisa, isso faz parte, né, do processo de formação de um cientista, mas a mentoria vai muito além disso. A mentoria vai na instrução, a mentoria vai nos ensinamentos dos valores acadêmicos, né, na promoção da própria pessoa, né, na forma como a pessoa se reconhece enquanto cientista. Um mentor, ele está aí para auxiliar, né, o mentorado, o orientado, a se encontrar ali nesse ambiente acadêmico, a aprender como funciona esse mecanismo e a seguir a sua carreira, né, com as suas próprias pernas. O mentor serve para isso, o mentor serve para auxiliar, não é só para publicar artigos. Então, a partir do momento que eles concluem que para mulheres é melhor ser orientadas por homens somente pelo fato de que homens publicam mais artigos do que mulheres, eles ignoram diversas questões
que acabam afetando a saúde mental da mulher, inclusive, né? E acabam afetando o desempenho da mulher enquanto pesquisadora. Então, vamos lá. Eu já falei, existe toda aquela coisa do ciclo, né, da retroalimentação positiva entre homens. A gente tem muito mais homem orientando homem do que homem orientando mulher. E, para além disso, a gente tem assédio na academia, a gente tem questões que vão muito além da publicação de um artigo científico, né, que deve ser levado em consideração na hora de você concluir uma atrocidade dessa. Não que mulheres não devam ser orientadas por homens, não é isso. Eu mesma tive o meu orientador de doutorado, foi um homem, foi o Fred Rocha, da UERJ, e ele foi um anjo na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu também tive experiências muito negativas com orientadores homens. E eu também tive experiências negativas com colaboradoras mulheres. A questão não é essa. A questão é que você não pode simplesmente pegar um resultado que já é conhecido na literatura por conta de todos esses vieses sociais e culturais que a gente tem e afirmar deliberadamente que a gente precisa repensar as políticas para que mulheres sejam orientadas por homens, que eles sugerem que sejam repensadas as políticas institucionais, e dizer que mulher tem que ser orientada por homem para poder ser alguma coisa enquanto cientista. Tá? Então, sabendo dessas muitas coisas, a gente tem que agir, né? Então, como é que a gente faz? O que a gente pode fazer para mudar esses vieses, para mudar essas coisas que a gente observa? Então, primeiramente, reconhecer o problema, falar sobre isso, discutir, pensar e agir. Então, reconhecer o problema é o primeiro passo. Quando ele começa? Né? Nesse trabalho que a gente publicou na Nature recentemente, também no ano passado, a gente fala sobre questões, né? Eu e a Luciana Leite, que é uma colaboradora minha da Rede Cunhaxé também, a gente fala justamente sobre coisas que a gente ouvia desde criança, que muitas vezes poderiam ter feito a gente desistir da carreira acadêmica. Sejam pressões familiares, sejam pressões do nosso meio social, né? Eu ouvi de professores que eu não deveria ser cientista, a Luciana ouviu da própria família que não deveria seguir a carreira acadêmica, que ela deveria seguir carreiras que fossem mais rentáveis, porque enquanto mulher ela tinha que ser independente e para isso ela não poderia ser cientista. Então, tem toda uma estrutura que faz com que a gente nem cogite se tornar cientista, né? E a partir do momento que a gente entra na academia, outras coisas acontecem. Então, a gente tem que reconhecer esse problema. Não? Então, mesmo assim, a gente decidiu entrar, né? E aí a gente começa a sofrer alguns ataques dentro da academia. A gente tem assédio, como eu já mencionei, a gente tem essa coisa do efeito Matilda que eu falei, essa coisa da gente ser sempre deixada de lado. Eu trago aqui um exemplo para vocês de um artigo recém-publicado, né, que contou com 27 autores homens, falando sobre sapos na Amazônia. 27 autores homens e sobre uma temática que temos muitas mulheres extremamente competentes que trabalham com essa linha de pesquisa. E muitas dessas mulheres estavam no artigo, nos agradecimentos. Mas elas não entraram como autoras, elas não foram nem cogitadas como autoras, elas foram para os agradecimentos do trabalho. E isso aqui não é uma vez, não é duas vezes, isso acontece com frequência, né? Todas essas frases que eu coloquei aqui para vocês são frases que eu já ouvi ao longo da minha carreira acadêmica, tá? São frases que vão desde críticas a como eu me visto em campo, até a forma como eu atuo no meu dia a dia enquanto profissional, enquanto cientista. E a gente tem aquelas coisas básicas, né, que quem já ouviu falar sobre as coisas que acontecem com as mulheres, como o mansplaining, como o bropriating, esses termos que a gente fala muito, né? A coisa do homem sempre querer explicar para a mulher o que ela já sabe. E, especificamente, eu estou destacando aqui uma cena que aconteceu no BBB recentemente, mais especificamente ontem à noite, que eu quis trazer porque o gaslighting que está acontecendo lá no BBB é algo extremamente comum e extremamente frequente no ambiente acadêmico, né? Para quem não sabe, o gaslighting é uma forma de abuso psicológico,
onde basicamente a pessoa que está sendo acusada, ela é acuada, ela é manipulada com as suas falas, as suas ações são manipuladas de modo que a pessoa que está cometendo o abuso saia como o bonzinho da história ou o certo da história, e a pessoa que está sofrendo o gaslighting saia como a maluca, saia como a errada, saia como a incapaz, né? Dentro da academia, saia como aquela que não tem capacidade, né? Não entende do que está falando, não sabe o que está dizendo ali no meio acadêmico. Então, essa cena que aconteceu ontem, no BBB, né, que foi uma discussão por conta de um bolo de chocolate, isso aqui representa uma coisa muito grave que acontece no nosso dia a dia, que é essa coisa de sempre menosprezar a postura, a opinião, a forma como nós, mulheres, nos portamos no ambiente acadêmico. Então, se a gente grita, a gente é autoritária. Se a gente se impõe, a gente parece um leão. Se a gente fala muito, a gente gosta de aparecer. Se a gente produz, a gente é rolo compressor. Se a gente não produz, a gente é incompetente. Então, essas coisas vão minando a nossa saúde mental, vão minando a forma como a gente se reconhece enquanto cientista. E isso leva ao que a gente chama de vazamento de duto. Então, tudo isso que acontece vai fazendo com que a gente vá desistindo da academia. Então, a gente vê uma turma de quase 100% feminina, e você vai ver os professores das universidades, você vai ver as pessoas em posição de destaque na ciência, praticamente a maioria é homem. A gente tem isso mudando em alguns locais, a gente vê que isso aos poucos está sendo reconstruído, mas esse é o cenário hoje, né? Então, a gente tem uma série de desafios que a gente enfrenta ao longo da nossa carreira acadêmica, que vão minando a nossa carreira acadêmica e vão fazendo que muitas vezes a gente desista. Eu trouxe essa questão do gaslighting, eu não vou entrar no assunto assédio, que é um assunto extremamente problemático, extremamente complexo e extremamente recorrente também. A gente teve um caso recente na divulgação científica, da galera que faz divulgação científica online, no Twitter e no Instagram. A gente teve um caso de assédio bem grave, né? E não vou entrar nesse mérito, mas isso acontece o tempo inteiro. Então, é um gaslighting daqui, é um assédio dali, é uma piadinha, uma exclusão, mesmo que sem querer, essa coisa das colaborações que quando você vê tem 27 autores homens e não tem nenhuma mulher. E essas coisas, somado à falta de apoio a mães, né, a mulheres que são mães na academia, a falta de representatividade de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres trans, né? Isso tudo vai fazendo com que o ambiente acadêmico se torne um ambiente tóxico para as pessoas que são desses grupos subrepresentados. Então, a gente precisa falar sobre isso. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando aqui um monte de coisa para vocês. Existem grupos, né, de discussão sobre essa temática. O Martim tem me convidado, né? E foi, como ele falou, foi engraçado porque esse convite veio de duas fontes, né? Como eu faço parte da Rede Cunha Axé e como eu faço parte do Mulheres na Zoologia, acabou que chegou os dois até mim, né? E eu estou aqui hoje. Mas falar sobre isso é extremamente importante, não só em eventos, né, em seminários como esse, mas também nos corredores, né? Falar com as pessoas que estão ali na academia, falar com professores, falar com grupos lá no seu grupo da sua turma, conversar sobre essa temática é importante. Aqui eu destaco 3 publicações que eu participei em resposta àquele artigo que eu mencionei da Nature Communications. A gente tem... a gente fez uma resposta pela Rede Cunha Axé, que está agora para ser publicada na própria Nature Communications, em forma de carta. A gente fez uma resposta enquanto herpetólogas brasileiras e a gente fez uma resposta enquanto mulheres na zoologia. E aí, dessa resposta que a gente se juntou para falar sobre isso numa ótica de mulheres na zoologia, né, que
a gente precisa fazer campo, a gente sofre várias coisas em campo, tem toda uma coisa que é específica para a galera que trabalha com Zou, né? A gente, dessa carta, já ressurgiu uma discussão que tinha havido num congresso, nesse congresso aqui especificamente, foi o Congresso Brasileiro de Zoologia do ano passado, antes da pandemia, e aí com essa carta a gente decidiu criar a Rede de Mulheres na Zoologia. Então, falar sobre essas temáticas é super importante. E aí a gente precisa pensar, discutir e agir para evitar que essas coisas se reproduzam. Eu trouxe aqui um exercíciozinho, basicamente para aquilo que eu mencionei lá antes, né, no início. Você tem alguma referência mulher na academia? Vamos pensar aí. Quantas mulheres na sua área que você conhece? Quantas colaborações com mulheres você tem? Nos seus últimos 5 artigos, para quem já publicou, quantas mulheres são coautoras? A sua banca de avaliação, ela é ou foi composta por quantas mulheres? Vamos pensar, joga aí no chat, vamos ver. Vamos ver como é que saem essas respostas aí. Um minutinho para a gente pensar. Essas 5 perguntinhas aí. Enquanto vocês pensam, eu estou lendo aqui o chat. Pois 20 orientadores, apenas 5 mulheres, o Martim falou lá no PPG-Zou. E isso não é porque vocês excluíram, não vai ter mulher. Não é isso, é porque isso já é sistêmico, né? Isso é sistêmico. E aí a gente vai vendo isso sendo reproduzido e se mantendo ao longo do tempo, né? Então, que bom que você tem muitas referências mulheres na academia, Martim. E que bom que tem muitas mulheres na Mastozou. E isso é muito legal de ver, porque a gente tem que pensar. E quando a gente vai pensar nessas coisas, é importante pensar nisso aqui também, né? Que a gente está falando, de novo, a gente está falando aqui dessa coisa de mulher... de mulher e homem, mas assim, para além disso, dessas mulheres que vieram à cabeça de vocês, quantas são negras, quantas são indígenas, quantas são mulheres trans? Então, ter essa consciência de que há esse desvio, né, há esse viés de gênero, é extremamente importante, porque uma vez que a gente reconhece, e a gente reconhece a importância de se diversificar esse ambiente, aí é que a gente consegue... começar a fazer as coisas mudarem. Então, eu vou dar como exemplo um evento que a gente da Rede Cunha Axé organizou, né? A gente organizou esse evento, que foi um evento de 1 ano da rede, que aconteceu em novembro do ano passado, e nesse evento a gente falou, não, a gente quer um evento diverso, a gente não quer um evento... já era um evento só de mulheres falantes, né, de palestrantes, já era essa proposta, porque é uma rede de mulheres na ciência, mas a gente não queria só isso, a gente não queria cair naquele mesmo erro de ter só mulher branca, cis, falando, e hétero falando sobre essas questões. Então, a gente ativamente foi atrás de pessoas diversas para falar das suas vivências do seu local de fala, do seu local de dor. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu reunir muitas mulheres de muitos grupos e a gente conseguiu ter uma discussão extremamente rica e proveitosa para todo mundo que estava ouvindo. Porque a gente teve essa diversidade de ideias, diversidade de pensamentos, diversidade de vivências, que é extremamente importante para o meio acadêmico e para a vida, né? Então, essa é a importância de uma rede de apoio, né? A gente sofre esse bando de coisa ao longo da nossa jornada, né? Já dizia a Lumena. E a gente, sem apoio, a gente acaba desistindo, né? A gente acaba desistindo no meio do caminho, porque é muito difícil, né? Eu faço parte de 2 redes, ativamente, de 2 redes de mulheres na ciência. Eu também faço parte de mais 2 outras redes que tratam de mulheres na ciência, né? Eu sou cofundadora de 2 redes, faço parte de 2 outras redes, e eu tenho passado por situações que me fazem
repensar o meu local. E eu falo, não, gente, eu não estou no lugar errado. Entende? Então, mesmo tendo a rede de apoio, a gente muitas vezes se vê numa situação em que a gente se menospreza e que a gente acaba, né, se deixando para baixo. Então, ter a rede de apoio é fundamental para a gente evitar isso, tá? Falando da rede de mulheres na zoologia, Martim, você quer falar alguma coisa? Não? Ah, tá. Falando da rede de mulheres na zoologia, como eu falei, a gente recém lançou a rede, né? A proposta da rede é justamente a gente discutir todas essas questões dentro do ambiente da zoologia, especificamente a zoologia brasileira. A gente lançou a rede com a publicação do nosso artigo, que foi esse artigo resposta que eu mencionei. A gente já tem esse episódio no Dragões de Garagem, né, desse podcast. Quem quiser ouvir um pouco a gente falando sobre essa questão da disparidade de gênero na ciência, além daqui, né, pode dar uma olhada lá no episódio do Dragões de Garagem. E a rede de mulheres na zoologia, a ideia é a gente discutir essas questões dentro da área, né? Porque a gente sabe que existem coisas que são específicas da zoologia, né? Da área de campo, da área do laboratório. Então, a gente discute essas questões, a gente pretende desenvolver algumas pesquisas nessa área também, né? Quantificar esse desvio na zoologia, principalmente na zoologia brasileira, pelo menos no primeiro momento. E a gente tem, né, a outra rede que eu faço parte é a Rede Cunha Axé de Mulheres na Ciência. A Rede Cunha Axé tem o objetivo de fornecer apoio intelectual e emocional a mulheres na ciência. Não é restrito à zoologia, não é restrito à biologia, é uma rede mais ampla que a gente busca, né, dar esse apoio, esse suporte para mulheres na ciência de modo geral, né? Então, a gente tem aqui o nosso time de mulheres. Hoje a gente tem mais de 60 mulheres na rede atualmente. Como vocês podem ver, mulheres diversas. E a gente, quem tiver interesse nas duas redes, se alguém tiver interesse em saber mais depois, pode entrar em contato. As duas redes estão sempre aceitando novas membras, então fiquem à vontade de entrar em contato com a gente. Só para explicar um pouco da rede Cunha Axé, né? O Cunha Axé, como eu falei aqui, como está no slide, Cunha significa mulher, Axé significa de poder, poderosa, então vem do Guarani Cunha e do Yorubá mulher, Axé, né? Mulher de poder, mulher poderosa, é o nome. E aí a gente tem toda uma simbologia na logo da rede. A gente traz a estrutura do elemento químico rádio, representando as exatas, né, as ciências exatas, e homenageando a Marie Curie, que foi a cientista que descobriu, né, o elemento. A gente tem os ramos representando as ciências naturais. A gente tem o passarinho representando as ciências humanas e as artes. A gente tem o sapinho representando as ciências biológicas e homenageando a Berta Lutz, que foi uma mulher herpetóloga, que trabalhava com anfíbios, mas que também foi essencial no movimento sufragista feminista no Brasil, né? E que, por conta dela, que hoje a gente tem direito ao voto, por conta dela, que hoje que a carta de inauguração da ONU menciona a questão de igualdade de gênero, né? Ela foi a única representante do Brasil e foi uma das 4 mulheres presentes numa cúpula de mais de 60 pessoas, né? E por conta dela, por conta da luta dela, do esforço dela, que a ONU tem a discussão de gênero desde a sua primeira carta, né? Desde a carta de fundação da ONU. E a gente tem a mulher negra com traços indígenas para representar essas mulheres que a gente sabe que historicamente foram silenciadas na sociedade, e a gente trazendo já na nossa logo a questão, e no nosso nome, a questão da interseccionalidade, que eu botei lá no meu título, que é justamente essa coisa da gente não olhar só para uma questão. A gente sabe que existem diversas formas de opressão e a gente precisa olhar de uma maneira transcendental, de uma maneira interdisciplinar, de uma maneira interseccional para todas essas formas de opressão, porque elas se complementam e elas se somam, né, na nossa vida. A rede tem várias ações, né? Eu vou resumir por conta do horário, mas basicamente a gente tem ali
muitas ações que vão em diferentes grupos de atuação. Eu vou dar destaque às 4 linhas de apoio da rede, que é o Semear, o Germinar, o Florescer e o Transcender, né? O Semear buscando o ingresso, fomentar o ingresso das meninas na ciência, o Germinar fortalecer a permanência das meninas na ciência, o Florescer promover essa colaboração para que mulheres alcancem posições de destaque, não se percam, né? Não se perca essa diversidade de pensar, né? E o Transcender para a gente sempre lembrar que a gente precisa falar de outras opressões em conjunto, não basta a gente falar só da desigualdade de gênero, tá? Algumas das ações da rede eu não vou enumerar, são muitas, embora a rede tenha só um pouco mais de um ano, a gente não para. Então, o que são algumas das ações? Eu vou destacar só a nossa publicação, né, que eu mencionei na Nature, falando sobre a questão da nossa entrada na ciência, né, da infância e como que isso pode influenciar a nossa vida, a nossa escolha. E essa outra carta que foi publicada na Science, falando sobre pessoas transgêneras na ciência. Então, são algumas das ações, né? A gente, desde antes da pandemia, em eventos presenciais e pós-pandemia, em eventos online, a gente está sempre aí tentando fazer a diferença e mudar o mundo, né? Então, a gente vai mudando o mundo de pouquinho em pouquinho, tá? E aí, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou aberta a perguntas, estou aberta a comentários e muito obrigada, Martim, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Luisa. Por favor, quem quiser falar, é só ligar o microfone. Martim, Luisa, tudo bem? Opa! Luisa, parabéns, muito interessante. Eu tenho uma dúvida. Eu participei hoje de manhã de uma live do Web of Science sobre indicadores, nomes. Tem uma nova Web of Science, e daí estavam com um problema que é desambiguar os autores, né? Daí eu estava pensando, quando você mostrou aquele mapa, né? Eu lembro quando eu estudava na Alemanha, eu tinha 3 colegas lá, um era Simone, outro era Andrea, e outro não lembro, eram italianos, e no resto do mundo isso seria nomes masculinos, né? Como se faz uma ciência, pesquisa essas para desambiguar esses nomes que podem ser tanto masculinos como femininos em alguns países, né? Por exemplo, se muitos não sabem, mas Andrea e Simone na Itália são nomes de homem também, né? Tem alguma... Como foi feito isso nesses levantamentos aí, você sabe? Muito boa pergunta, Mirko. Então, essa é uma das maiores críticas que a gente tem, né, quando vê esses estudos de gênero. O que acontece? A gente tem alguns softwares que fazem a identificação automática e eles levam em consideração diferentes bases. E aí, dependendo do software que você vai usar, ele vai usar uma base americana, vai usar uma base alemã, uma base brasileira. E essa base, ela puxa os dados de cartórios, né? Assim, simplificando, ela puxa dados de nomes em cartórios e faz um percentual. Então, por exemplo, se o nome é Luísa, 90% das pessoas Luísa são identificadas como mulher. Então, Luísa é mulher e identifica assim. Isso é um software que faz, né? É automático lá, o algoritmo faz isso. Só que isso é extremamente problemático, porque a gente também tem outras identidades de gênero e a gente tem tem esses nomes que são neutros. Então, agora, o que está havendo, né, de discussão, inclusive que a gente levantou nesses artigos que a gente escreveu em resposta ao artigo que eu mencionei, a gente levanta justamente como humanizar esse tipo de trabalho, de modo que a gente não cometa o erro de simplesmente binarizar
porque a gente sabe que tem outras identidades de gênero, e a gente não cometer esse tipo de erro de identificar uma pessoa que né, é homem como mulher por conta do nome. Atualmente não tem um consenso ainda de como fazer isso. Atualmente se usa esse tipo de software. Tem quem faça essa busca agora com a internet, dependendo do volume de nomes, dependendo do volume de artigos e de autores que você está processando, tem quem faça isso manualmente, e aí vai atrás da pessoa especificamente, através ali da sua filiação e tudo mais, encontra a pessoa e identifica. Mas isso ainda é uma discussão grande nessa literatura, na parte de como identificar esse gênero. Né? Agora tem se levantado muito essa questão da identidade de gênero, porque não basta a gente identificar como homem e mulher, porque a gente sabe que tem todo um espectro, né, de identidades de gênero que são extremamente importantes a gente considerar, porque são grupos subrepresentados na academia também, e a gente precisa entender isso, precisa entender como funciona. Mas eu falei e cheguei no final, que a gente ainda não sabe como fazer, mas o que se faz hoje é isso, ou se utiliza o software que busca essas bases de cartórios, né, e afins, ou a gente faz manualmente, que não é recomendado quando a gente tem uma base de milhões de nomes, né? Entendi, Luísa, obrigado. Então, na verdade, o software, ele padroniza o erro, né? Ele vai dizer 10%, então vamos usar isso. Entendi. Obrigado. Exatamente. Valeu. Existe uma diferença entre falar sobre sexo e falar sobre gênero. O sexo pode ser mantido dentro da categorização binomial e o gênero já é algo mais amplo? O problema é que quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, a gente não está falando do sexo biológico da pessoa. A gente está falando de vieses que vêm, né, com o conceito do que é aquele nome. A pessoa associa aquele nome a um gênero, né? E a gente precisa, muitas vezes, nomes que são ambíguos, eles são simplesmente descartados das análises. Então, um nome que o sistema não consegue identificar é cortado. E quem são esses nomes? São os nomes das pessoas não binárias, muitas vezes o nome das pessoas que são queer, ou o nome de pessoas que não estão nessa base, porque é o nome indiano, ou o nome chinês, japonês, ou o que quer que seja, que não tem na base que você está utilizando. Então, existem muitos fatores, e como a ideia, né, desse tipo de trabalho é identificar os vieses intrínsecos e explícitos da academia, a gente não pode simplesmente ignorar essa diversidade de gênero, né? Então, essa é a discussão. Como que a gente faz para não ignorar a diversidade de gênero? Porque a gente sabe que existe uma diversidade que ela precisa ser considerada, porque a gente sabe que esses grupos são grupos subrepresentados. Mas a gente sabe disso pelo nosso dia a dia. A gente não tem isso quantificado, porque não tem como quantificar hoje com a metodologia que a gente tem hoje. Então, a gente tem que repensar a metodologia para a gente poder entender como que isso funciona. Então, existe, né, discussões de como fazer isso, ainda está muito... Essa discussão ainda está muito incipiente, infelizmente, né? Mas, aos pouquinhos, está sendo modificado. Tem muita gente que já está colocando, por exemplo, os pronomes, isso já é legal, a gente já consegue identificar, né, como que a pessoa se identifica. Tem muita gente que coloca isso no currículo, tem gente que coloca isso na sua filiação junto da universidade. Então, existem ações ali caminhando, mas que ainda são incipientes, que a gente ainda precisa discutir melhor como fazer esse tipo de análise. Alguém quer participar? Boa tarde. Oi, Luísa, Sofia. Obrigado pela palestra. São temas que assim, são muito próximos e, ao mesmo tempo, na minha geração, assim, eu tenho mais de 50, né? Isso ainda não era, assim, desde o início da carreira, não ficava. Apesar dos processos serem observáveis, a gente sentisse isso muito de perto, era como se fosse assim mesmo, né?
Então, mais recentemente, nos últimos anos, é que eu vejo isso claramente, as pessoas colocando que não é assim mesmo, não é para ser assim, né? A gente não é obrigada a carregar a carga que carrega, e qualquer mulher que da academia ou fora que você vai conversar tem histórias para ilustrar todos os temas que você citou. Então, é para te agradecer e, na verdade, para perguntar se eu posso usar a sua apresentação para uma aula na disciplina dos calouros. Por isso que o Martinho, estou te explicando por que eu estava tão interessada que você gravasse, porque eu não sei se você consegue atender tantos chamados, né? Mas uma disciplina para os calouros bacharelado, e a história e filosofia da biologia, mas desde o ano passado eu inseri o tema, que são temas contemporâneos que nos interessam, né, e que são reflexivos e tudo mais. Aí eu queria saber se posso, se o Martim disponibilizar, utilizar a gravação para a turma de calouros do bacharelado da biologia aqui da UESC mesmo. Com certeza, Sofia, agradeço, é uma honra participar também, mesmo que gravado, mas pode usar sim, sem problema algum. Tá bom, obrigada, Luiz. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Eu participei em outubro de 2019, ainda dava para ter congressos presenciais, né? No Congresso Brasileiro de Mastozoologia, né? Eu trabalho como mamífero, eu sou mastozoólogo. E houve uma mesa sobre o papel da mulher na mastozoologia, e inclusive houve um número especial do Boletim da Sociedade sobre artigos publicados, a história da mulher na mastozoologia e de artigos publicados por mulheres na mastozoologia. Foi um número dedicado exclusivamente à mulher na mastozoologia. Durante essa reunião, curiosamente, que teoricamente deveria chamar a atenção para a participação maciço de mulheres, curiosamente na sala havia mais homens do que mulheres. E curiosamente, no final, ficou meio que a deixa, né, sobre outro tipo de minorias que atuam na ciência, né? E uma coisa que foi notável também nessa reunião foi que de mais ou menos 40, 50 pessoas, havia uma única pessoa negra. E evidentemente isto vem de um histórico no Brasil e tal, né? Esse problema de raça, não sei como chamar isso legalmente, né? É também preocupação, é também levantado nessas questões de minorias na ciência? Eu acho que também Mirko quer fazer alguma pergunta, não sei se é associada a este tema. Martim, não sou eu, é o colega Vitor que está aqui. Então, eu estava aqui junto aqui. Bom, Luísa, primeiro, parabéns pela palestra, muito legal, muito elucidativo. Eu me peguei lembrando, na verdade, do último Congresso de Herpetos, né, que teve também uma mesa do pessoal das meninas da H2H e tal. Mas, naquele momento, me peguei pensando um pouco no histórico da própria Herpeto, né? E você tinha um monte de homem, um monte de orientadores homens, muito homem entrar na faculdade, ou seja, tinha um viés social mesmo para que os homens só fossem isso. Então, digamos, a oportunidade das mulheres era menor. Hoje isso é um pouco mais bem resolvido em alguns lugares, obviamente outros não, mas, de qualquer forma, dentro dos campos das ciências, já que a rede Cunha-Axé lida com isso, você levantou isso tudo. Tem áreas onde a gente já tem hoje um domínio mais feminino, como, por exemplo, parece ser, quando você olha nas letras, ou, não sei, talvez nas exatas em algum lugar, ou enfim.
Você tem algum viés assim, também por área do conhecimento? Ou não? Então, juntando as duas perguntas, a questão da raça, né, da etnia, ela tem que ser levada em consideração, ela é uma das definitivamente é um dos grupos mais subrepresentados, então a gente precisa sim falar, tem muita literatura sobre isso, tem muita gente pesquisando isso, na Rede Cunhaxé a gente tem essa preocupação também, essa parte também bem forte, a gente acabou de ter um aceite de um artigo onde a gente fala na Nature Human Behavior, que a gente fala sobre as diferentes formas de opressão, a gente bate muito na tecla do racismo científico também. Então, isso é essencial de se falar, de ser discutido também. E quanto à questão, né, das outras áreas, tem algumas áreas que a gente até se equivoca um pouco. Por exemplo, a enfermagem, né, a área de pesquisa da enfermagem e da medicina, muita gente acredita que ela seria dominada por mulheres, né? E a gente, de fato, tem muitas mulheres pesquisando. Mas quando você vai ver os chefes, né? Quando você vai ver os principais investigadores, quando você vai ver os corpos editoriais das revistas, são os homens que estão nas posições de poder dentro da área, né? Então, a gente tem uma corrida aí, a gente tem, sim, áreas que têm mais mulheres do que outras áreas, mas, de modo geral, né, quando você olha assim, esse padrão de termos mais homens em posições acadêmicas de destaque, ele se repete em todas as áreas do conhecimento, né? Tem algumas áreas que essa diferença é um pouco menor, tem outras que a diferença é um pouco maior, mas, de modo geral, as diferentes áreas do conhecimento reproduzem esse desvio, porque é um desvio social, né? É uma coisa social e cultural, né? As mulheres até recentemente não podiam votar, vão ser cientistas, né? Então a gente tem isso já bem estrutural. E aí, só comentando, né, que você mencionou a questão da Herpeto, né? Eu sou herpetóloga, eu faço parte aí também do grupo das mulheres da Herpeto, não da H2H. H2H é uma parceira nossa da Mulheres da Zoologia, mas agora, recentemente, a gente teve umas discussões sobre essa questão de diversidade e inclusão, e a Sociedade Brasileira de Herpetologia decidiu criar uma comissão de diversidade e inclusão para a sociedade, né? Eu fui convidada a participar, faço parte agora da comissão, e a gente está promovendo essas discussões junto da H2H, né? A H2H também está sendo representada na comissão, temos outras pesquisadoras também, justamente para a gente tratar dessas coisas, porque no mesmo congresso que a gente tem uma mesa de mulheres, né, o que a gente teve uma mulher convidada para ser para dar abertura, né, no evento, para dar a palestra de abertura, nesse mesmo congresso de 2017, a gente teve 2 episódios extremamente complicados de machismo, assim, bem estrutural, não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa de propósito, mas aconteceu e num congresso que foi aberto por uma pesquisadora mulher. Então, a gente vê que as coisas estão caminhando, mas ainda tem muita coisa a ser discutida. E aí a Sociedade Brasileira de Herpeto resolveu criar essa comissão, foi um passo bem legal que foi dado, a gente está muito feliz com a criação e vamos ver o que vem por aí, né? A participação do Vitor aí com o braço e o dedo polegar estendido, muito bom. Na Sociedade Brasileira de Mastozoologia, isso já tem tido assim, um engajamento, um desenvolvimento grande. Tem alguma outra sociedade, além da Herpeto, Masto, que você conheça que tenha essa preocupação, que tenha tido essa preocupação? A gente está tendo uma movimentação na ICTIO, né, na Sociedade Brasileira de ICTIO. O pessoal da Sociedade Brasileira de Paleonto ainda tem problema com essas questões, mas o pessoal está se mobilizando. A gente tem na entomologia também,
E a Rede de Mulheres na Zoologia está buscando essas pessoas nas sociedades e a gente está juntando tudo, né? Então, na Rede de Mulheres, a gente tem mulheres das diferentes sociedades e a gente está tentando ali fazer essa movimentação para também alcançar as outras sociedades que a gente não tem ainda contato. Então, a gente está tentando fazer isso. Mas a gente sabe que na ICTIO tem uma mobilização bem legal, também promovida pelo ICTIO Mulheres, que é um grupo, uma rede de mulheres também da ictiologia. A gente tem, né, outras redes também, tem a de mulheres na Entomo. Então, essas redes elas estão em colaboração com algumas das sociedades, algumas das mulheres que fazem parte dessas redes, fazem parte das sociedades e estão tentando articular essas discussões também internamente. Uma coisa, aonde que vai parar a mulher ao longo da carreira acadêmica? Porque se você, por exemplo, na biologia, a Sofia está dando aula para os calouros, provavelmente a maioria da turma de calouros da biologia é mulher. Certo, Sofia? Sim. Acredito que boa parte. Mas eu não tenho os números, assim, eu não lembro, eu só encontrei com eles uma vez e verifiquei, mas é bastante gente. Mas normalmente, assim, a biologia, a graduação é um curso mais feminino, em número de mulheres do que de meninos. No mestrado, a turma nossa é um exemplo, né? A gente tem 16 alunos entrando com 3 meninos entrando. No doutorado, a gente tem um equilíbrio um pouco maior na proporção de sexos. No corpo docente, já se desbalança para o lado dos homens. Então, por que ao longo da carreira, essa proporção de ter mais estudantes na base, mulheres, se vai afunilando na medida em que, proporcionalmente, a topo da pirâmide é mais masculina? É isso, a gente tem o chamado vazamento de duto, né? Que faz com que as mulheres vão desistindo ao longo da carreira por conta de todas essas questões. E aí a gente começa com muitas mulheres, e aí a gente tem mulheres que são mães, acabam saindo porque a competitividade, a produtividade, a forma como é quantificada a produtividade hoje é extremamente quantitativa, né? Em números, é número de publicação, é número de artigos científicos, número de citações. E as mulheres que são mães, elas muitas vezes precisam dar um passo para trás na carreira delas, não conseguem publicar com tanta frequência, e isso prejudica a carreira delas. Então, elas perdem a competitividade, né, considerando que as métricas avaliativas ainda são muito quantitativas. Então, elas vão desistindo, vão saindo, vão sendo, às vezes não desistindo porque querem, mas porque essa competição, essa corrida, né, não permite que mulheres que sejam mães se mantenham na corrida, porque não tem o suporte institucional, o suporte acadêmico para que elas se mantenham. Então, a gente tem vazamento aí, a gente tem os casos de assédio que muitas vezes desestimulam, sim, e fazem as mulheres desistirem. A gente tem essas coisas, né, que vão minando a trajetória. Então, quando você vai ver, você tem 60 mulheres entrando na graduação e você tem um corpo de pesquisadores, né, de professores no departamento com 5 mulheres e centenas de homens. Então, são essas coisas, né, são os percalços ao longo da caminhada que vão prejudicando a carreira das mulheres mesmo e acaba vazando, né, promovendo esse vazamento de duto, né, que é essa coisa das mulheres irem desistindo ao longo do caminho. Eu queria só falar uma coisa que o Martim falou do Congresso de Mastologia, e eu estava nessa palestra, e eu estava com 2 amigas minhas, e a gente reparou a mesma coisa, que tinham pouquíssimas mulheres. E aí a gente conhece algumas meninas, assim, sobretudo algumas meninas do Rio, que trabalham no INCA, na Fiocruz, e a gente sentou depois da noite, né, no momento de descontração, e conversou sobre isso, né?
caramba, você viu como tinha poucas meninas e tal, e algumas meninas conheciam outras meninas. E aí, no meio da conversa, a gente viu que, na verdade, por essa palestra, né, as palestras são todas conjuntas, então você tem uma ampla escolha de sala para participar. E aí a gente notou, assim, que um grande problema era que essas meninas, a maioria justificava, tipo assim, eu não posso ir porque eu preciso pegar aquela palestra para aprender tal coisa. Ou eu não posso ir porque eu preciso ir ali fazer um network, ou eu preciso ir ali porque meu orientador está lá. Então, assim, a gente percebeu que tem uma coisa, e observando o nosso dia a dia, de que a gente acaba, inconscientemente, se esforçando muito mais para mostrar uma produtividade ou para mostrar uma competência, sabe? Que inconscientemente a gente realmente não tem muito tempo para algumas discussões que a gente deveria estar lá fazendo e se preocupando e dar prioridade para esse tempo, sabe? Porque é como se, por mais que a gente fizesse, ainda assim a gente estivesse muito atrás, né? Eu já trabalhei muito e eu fiz quase 3 anos de campo numa empresa contratada e era muito claro isso. Era muito claro que mesmo que, por exemplo, eu fosse responsável pela taxonomia do meu grupo, quando, sei lá, o veterinário responsável vinha perguntar o gênero de tal bicho, era para o meu colega, era o meu parceiro de trabalho que ele perguntava, e não para mim, mesmo que eu fosse responsável por aquilo. E mesmo que eu falasse que era aquele gênero, muitas vezes eu era questionada se eu estava correta disso, sabe? Então, eu acho que essa problemática da gente conseguir parar para pensar e falar assim, não, vamos propor um mini curso para mulheres, vamos propor uma revista de publicação para mulheres em maternidade, vamos propor uma palestra, vamos participar de palestras. Muitas vezes a gente não consegue conciliar o tempo e dar prioridade para isso, para conseguir ser enxergada. Perfeito. É exatamente isso. E isso acontece com muita frequência, isso acontece em muitos ambientes. E isso cansa, né? Porque é muito chato a gente ser colocado ali em dúvida o tempo todo, né? Eu mencionei a questão do gaslighting, isso é uma forma da gente também se questionar. As pessoas questionam tanto a nossa capacidade intelectual que a gente começa a se questionar também. A gente começa, não, mas será que eu tô no lugar certo? Será que eu tenho capacidade de estar aqui, né? Será que eu posso estar aqui mesmo ocupando esse espaço? Isso vai minando, né, a nossa autoestima, o nosso conhecimento, né? Então, a forma como a gente se reconhece enquanto cientista. Então, a gente precisa ter esse tipo de rede de apoio. A gente precisa ver que isso não é a gente, o problema não está na gente, né? E a gente precisa lutar para que essas coisas acabem. Então, promover essas discussões é uma coisa que é extremamente necessário, né? A gente está sempre falando sobre isso, batendo nessa tecla, sendo chato mesmo. Não, isso aqui não está legal, esse tipo de atitude está errada. Essa atitude aqui é uma atitude machista. Isso que você está fazendo é assédio moral. Isso que você está fazendo, você não faz com outra pessoa. Então, ter esse tipo de atitude, né, é importante, né? Porque a gente passa por muitas situações. Só que o problema é que nem sempre a gente consegue ter essa força de retrucar, de bater de frente, porque é uma coisa que vai minando a nossa saúde mental. É uma coisa que vai minando a nossa autoestima. Então, muitas vezes fica difícil. Por isso que é importante a gente ter rede de apoio, né? Porque você não vai se sentir sozinha. Você não vai se sentir como se você tivesse que carregar esse peso todo nas costas, né? Tu acha que em algum momento as políticas inclusivas de cotas nas universidades poderão ser, não sei se suficiente para mudar um pouco a situação atual com relação ao tema de etnias? Eu acho que a gente
que a gente precisa das cotas, a gente precisa dessas políticas, mas a gente também precisa de políticas institucionais que deem suporte para a manutenção dessas pessoas na academia. Que é aquela coisa, né, que eu falei da Rede Cunha-Xé, que tem semear, o germinar, o florescer e o transcender. As cotas, elas favorecem a entrada, elas ajudam, favorecem não, né? Elas permitem a entrada dessas pessoas. Mas a gente precisa de políticas institucionais que garantam a permanência dessas pessoas, porque elas entram numa academia que não está preparada para recebê-las. Elas entram numa academia que ainda é exclusiva, que ainda que ainda faz com que essas pessoas sejam segregadas. E se a gente não promover essas políticas internas, né, essas políticas institucionais para além da entrada, mas garantindo a permanência, a gente vai ter esse vazamento também, né, para os grupos subrepresentados que entram através das cotas. Então, a gente precisa casar essas políticas de inserção com políticas de permanência, com políticas para estimular a permanência dessas pessoas no ambiente acadêmico, né? E aí vai desde políticas que sejam extremamente anti-assédio moral, anti-racismo, esses preconceitos que a gente vivencia, né? Que a gente tenha políticas internas que combatam isso de maneira efetiva, até questões para garantir que essas pessoas consigam se manter, né? Considerando todo o contexto socioeconômico e cultural que a gente vive. Então, eu acho que é essencial ter cota, mas também é essencial a gente ter políticas internas, políticas institucionais que garantam a permanência. Não basta só a entrada, a gente precisa garantir a permanência. E hoje a gente não tem essa preocupação institucional ainda, infelizmente. E até o momento só foram implementadas políticas de cota para o ingresso na graduação. Será que estamos em tempos de pensar em políticas de cota para o ingresso na pós-graduação? Eu acho que é uma coisa que é necessária de ser pensada, sim. E para além de cotas, é questão de considerar essas outras questões, como a maternidade, principalmente, né? Como a questão do racismo enraizado. Então, eu acho que seria muito importante a gente ter esse tipo de discussão, sim, promover. E eu acho que o principal hoje, na academia como um todo, é repensar as métricas avaliativas. A forma como a gente avalia a qualidade de um cientista hoje é meramente quantitativo. Se você vai fazer um concurso e você tem 3 artigos e o seu colega tem 10 artigos, não importa que os seus 3 artigos foram artigos extremamente relevantes para a sua área. O colega que tem 10 artigos vai estar melhor do que você no ranking, né? Então, não importa que você tenha 3 artigos, mas que você seja uma mulher que tem 2 filhos, mãe solteira, e que, apesar de sozinha com 2 filhos, você conseguiu fazer sua pós-graduação, você conseguiu seguir, você conseguiu se manter na academia. Não importa, você tem 3 artigos e o seu colega homem solteiro tem 10 e ele é que vai entrar e não você. Então, esse tipo de coisa precisa mudar, né? A gente precisa ter uma avaliação mais humanizada, uma avaliação que vá sim, claro, pelas métricas tradicionais de qualidade de pesquisa, mas para além da quantidade, porque não basta só quantidade não diz tudo, né? A gente precisa olhar para a qualidade, a gente precisa olhar para o contexto social e cultural, e a gente não faz isso, definitivamente. Então, eu acho que tem muita coisa a ser repensada por aí, nessa linha. Aí, eu acho que coloquei num aperto com essa pergunta a professora Cleia, que é a coordenadora do programa. Ô, Martim, desculpa, eu não ouvi. Perdão. Não, eu falei, né, perguntei primeiro se as políticas de cota institucional, né, inclusivas,
se estaban implementando exclusivamente na graduação. Se não chegou a época de a gente pensar na realização de uma política inclusiva na pós-graduação também. Aí é isso que estava conversando, Luiz. E, bom, esse é um desafio, não? Pensar nisso, porque não sei como a instituição poderia absorver uma proposta desafiadora e, digamos, em certa forma, revolucionária, né? Que não existe no Brasil isso. Sim, sim. Existem algumas iniciativas para seleção de mestrado, doutorado, né? Seleção de pós-graduação, que que já começam a colocar nos seus editais esse critério para mães, né? Um critério diferenciado para mães. E aí a questão é pensar como inserir isso no currículo, né, no edital, mas já existem algumas iniciativas bem bacanas, assim, que buscam diminuir essa questão, né, dessa desigualdade que acontece, e acontece mesmo, porque a mulher que é mãe, ela acaba que a produtividade quantitativa dela vai cair, o número de artigos vai cair, né? Então, como que considera isso? A gente tem agora o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, é um prêmio, né, que ocorre todo ano para valorizar a pesquisa feita por mulheres, e esse ano especificamente eles mudaram o critério de quem pode se inscrever, porque é um prêmio para mulheres recém-formadas doutoras, né? Então, normalmente são os últimos 2 anos, se eu não me engano, 3 anos, não lembro direito, mas eles votaram. Se você for mãe de uma mulher, de uma criança, bota mais 1 ano, e se for mãe de 2 crianças, bota mais 2 anos, porque o fato dessa pessoa ter se formado doutora há 6 anos atrás, mas ter tido filho, isso vai fazer com que ela tenha uma trava na produtividade dela, que a pessoa que se formou há 6 anos atrás sem filhos não teve, né? Então, eles já consideraram isso no edital. Eu achei isso bem legal também. Então, a forma como se pensa no edital, nesse critério, é interessante de ser aplicado, sim. Então, Martim, não tem na instituição nenhuma política nesse sentido, né, para pós-graduação. Eu até estou lembrando aqui que tem uma iniciativa para pós-graduação, para bolsa de pós-graduação, para mestrandas ou doutorandas que são mães também. Luísa deve conhecer essa iniciativa, né? Mas realmente no programa não tem. Eu acho que esse tipo de discussão, né, que se está sendo levantada aqui hoje, é importante que ela seja amplificada, né? E que eu estou percebendo que tem várias pessoas até que não são do programa. Isso é muito bom, porque é o tipo de ação que começa muito no boca a boca, né? Eu ouvi uma palestra assim, e falei sobre isso, e realmente esse é um tema que, assim, que a gente passa, né, sempre por isso. Como companheira de Jaque, ainda levo o peso de muita gente achar assim, é ele quem faz seu trabalho, foi ele quem te conseguiu um emprego, foi por ele que você fez pós-graduação, né? Foi ele que te colocou lá no curso, e até hoje a gente tenta sempre dizer, não, eu trabalho também, né? Eu vou para campo, eu faço meu trabalho, eu vou para a bancada. Então, essa necessidade de afirmação o tempo todo, né? A gente, acho que morre assim, tentando provar que a gente consegue sim fazer. Não, é que é a esposa do Jacques, né? E tem esse desafio também, né, Cleia? Porque esse preconceito também existe. Sim, sim. É um motivo que eu não quero ter o nome dele também, né? Porque as pessoas... É associação, né? Então, é Delabi, Delabits, não. Fica com o meu Mariano, que é mais negócio. Exatamente. Bom, eu tenho outra pergunta, visto que ninguém está perguntando muito, mas aí como argentino eu fiquei curioso com o mapa que você apresentou, sendo a Argentina praticamente um dos poucos países
que tem o fenômeno de ter uma proporção de sexos na produção científica equilibrado. Isso diz que as mulheres argentinas são demasiado bravas ou que os homens argentinos são meio fracos? Isso só diz que nos artigos científicos publicados na Argentina, a gente tem um equilíbrio entre mulheres e homens. Mas eu não sei como funciona, se tem políticas, né, que promovem isso lá. Eu acho que você poderia me falar melhor do que eu. Mas, basicamente, ali o que eles fizeram foi uma contagem, né, em número de artigos, quem são os autores homens, quem são as autoras mulheres. E aí, quando era equilibrado, estava mais para o branco, quando era desequilibrado, né, ia para a graduação de cor. Então, diz que lá, pelo menos os artigos publicados, a gente tem uma certa equidade ali. A Argentina implementou políticas de inclusão de gênero mais ou menos há uns 10 anos. Então, eu não sei se essa base de dados está representando esse fenômeno ou era prévio. Mas Essa base, as políticas de inclusão são bem grandes na Argentina, né? De fato, recentemente foi o único país na América Latina a ter aprovado o aborto, por exemplo, né? Sim. Então, ou foi o primeiro país na América Latina a ter legalizado o matrimônio igualitário, coisas do estilo, né? Essas coisas que os argentinos somos meio comunistas na nossa forma de ver as coisas. Que bom, né? Pelo menos estão aí na vanguarda de uma coisa boa, que é essa promoção da equidade. Pois é, já que não podemos estar na vanguarda em Copas do Mundo. Pois é, né? Gente, bom, foi um prazer gigante estar com eu gostaria de encerrar, né, agradecer muito a Luísa a participação dentro do programa, na disciplina. Eu acho que isso mostra que temos como curso essa preocupação, esse cuidado, esse carinho, essa dedicação, que somos solidários, que somos ativos en esas questões de gênero, que estamos abertos a receber qualquer tipo de situação e de manejar qualquer tipo de situação que possa se apresentar. Até o momento nunca tivemos assim nada, pelo menos conhecido de uma situação de abuso, que seja, de assédio e tal, mas estamos receptivos a isso, então deixar claro para todo mundo na turma que o curso tem essa posição, né? Luísa, muito obrigado pela participação. Sei que você tem outra atividade agora. Fica liberada para se despedir e a gente encerra. Martim, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi muito bom esse bate-papo, adorei. E eu estou disponível, quem quiser conversar, se tiverem alguma dúvida, se tiverem interesse nas redes, é só entrar em contato, que eu estou sempre disponível aí para a gente trocar uma ideia. Muito obrigada, Martim. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer e até a próxima. Obrigado.